Meus prezados irmãos, boa noite a todos. Vamos dar início aos nossos estudos dessa noite, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, bem como a Jesus, nosso mestre amado e querido amigo, inicialmente para agradecermos, mestre, de coração, a oportunidade que nos é dada do estudo, do aprendizado. Agradecer ao Senhor a oportunidade de estarmos nessa casa, que tem significado para todos nós o consolo, a paz, a alegria, o roteiro seguro de conduta, de vida, que aos poucos vem construindo uma nova criatura em cada um de nós. Mestre, queremos nesse instante rogar ao Senhor que nos ampare, nos ilumine e nos proteja. Que não nos falte a inspiração e o auxílio direto do alto, na leitura e nos comentários da noite, bem como também pedimos ao Senhor que nos ajude a todos a compreender o estudo, as lições valiosas que a bendita doutrina espírita nos reserva para essa noite. Rogamos ainda ao Senhor, Mestre, em especial, que ilumine, ampare e abençoe aos nossos lares, aos nossos entes queridos, em especial aqueles que se encontrarem enfermos, com necessidade de toda obra, que a bondade e a misericórdia divina os ampare, os proteja e leve até eles nesse instante as nossas vibrações de amor, de carinho, mas também os fluidos e energias de natureza superior que são trazidos até nós nessa casa, que sejam direcionados até eles também. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a nossa reunião de estudos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade, conforme a nossa programação, nos estudos que nós temos feito do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, que tem trazido para nós esclarecimentos, lições e, enfim, informações muito úteis, que tem nos ajudado muito a compreender a dinâmica entre o mundo espiritual e o mundo físico, os processos obsessivos, os mecanismos da mediunidade, enfim. É uma obra que tem um aspecto complementar e enriquecedor ao legado de Kardec, mesmo a obra do Chico, e, portanto, nós vamos dar seguimento em nosso estudo. E hoje nós temos reservado, programado, o capítulo de número 25 dessa obra, que tem o título, meus irmãos, Em torno da fixação mental. Nós vamos aqui, fazendo o estudo e uma leitura, e um paralelo com a obra do Sr. Martins Peralva, que foi um membro ativo da União Espírita Mineira durante muitos anos, e que deixou também para a gente algumas obras de grande valor, entre elas estudando a mediunidade e estudando o Evangelho, que vez ou outra a gente se recorre e a gente percebe a profunda coerência da obra dele com a obra do Chico. Pois bem, quando a gente fala em fixação mental, vamos aqui trazer o primeiro conceito que está na obra de Martins Peralva. Podemos definir o estado de fixação mental de uma criatura encarnada ou desencarnada com aquele em que ela nada vê, nada ouve, nada sente além de si mesma.
A partir desse conceito, vamos iniciar aqui a leitura do capítulo de André Luiz. No caminho de volta, procuramos, Hilário e eu, e aqui a gente vai ter aqui 3 personagens, que são Hilário e André Luiz, aprendizes, e Aulus, instrutor espiritual. No caminho de volta, procuramos, Hilário e eu, movimentar a conversação no sentido de recolher da palavra de nosso orientador alguma lição a respeito da fixação mental. Então, esse item os intrigava, provocava uma série de questionamentos, de dúvidas, que eles vão então abordar, o instrutor, o professor Aulus, no sentido de compreenderem melhor um processo de fixação mental. Por que um espírito encarnado ou desencarnado chega num determinado ponto de sua vida que só pensa numa coisa, não consegue pensar em mais nada e se prende àquilo por um tempo, meus irmãos, às vezes assustador, conforme nós vamos ver. Muitas vezes observei o fenômeno buscando estudá-lo, muitas vezes anotar o fenômeno buscando estudá-lo. Isso André Luiz dizendo. Entretanto, para colaborar com um amigo mais novo que eu nos serviços da espiritualidade, aderi ao assunto, animando com melhor interesse. Então, o Hilário estava ali muito curioso, André Luiz então resolveu apoiar as suas dúvidas para eles juntos buscarem esclarecimento. Meu colega, sem disfarçar o espanto que lhe assomava a alma, desde a manifestação do estrangulador da Toscana, falou preocupado. Então vamos lá, meus irmãos, agora nós vamos precisar fazer aqui uma recapitulação. Há 2 meses atrás, nós estudamos no capítulo 23 dessa obra, um processo obsessivo, por assim dizer, impressionante. A reunião mediúnica já estava em sua fase final. Vou falar aqui em breves palavras para a gente não precisar ler tudo, porque o tempo nosso não comporta. A reunião mediúnica estava em seu estágio final, quando uma das senhoras que estava em tratamento de desobsessão na subcorrente, porque um dos propósitos da reunião mediúnica é oferecer tratamento, amparo e apoio para os nossos irmãos encarnados, pode ser qualquer um de nós, que esteja passando por um processo mais ou menos intenso de influenciação espiritual. Essa senhora, numa certa altura, até então ela estava assentada no banco, de repente, ao final da reunião, ela levantou-se repentinamente, rodou no seu próprio eixo, foi jogada ao chão pelo obsessor, e quando caiu no chão, ela começou a rastejar no chão como se fosse uma cobra e uma serpente. Iniciou-se então, meus irmãos, uma prece coletiva naquela reunião, todo o grupo mediúnico. Nesse instante, isso é uma lição para todos nós, a gente não deve se apavorar, porque estando num centro espírita sério, onde os irmãos são bem intencionados em estudar o Evangelho, estudar a doutrina e oferecer o seu melhor, existe uma direção espiritual do grupo e da casa, que permite manifestações até um certo limite daquilo que o grupo dá conta. Foi então que no processo de oração coletiva, num processo de passes em que o dirigente encarnado do grupo, Raul Silva, destinou a ela então aquietou-se, sentou-se novamente no banco onde ela estava, começou a balbuciar, começou ali a gemer, falar algo ininteligível, e depois de alguns instantes começou a falar numa linguagem carregada de ódio, de muito ódio, uma língua estrangeira ininteligível, que ninguém compreendeu o que era. Hoje em dia, talvez, se um espírito falasse inglês, alguns de nós reconheceríamos, quem estudou pouco, ou francês, ou latim, mas ali era uma espécie de um dialeto desconhecido. Após, então, alguns instantes, e aí esse trechinho nós vamos ler, André Luiz e Hilário, sem entender o que estava acontecendo,
perguntaram para Aulos, que explicou para eles o seguinte: tentei alguma penetração no passado a fim de algo saber. Ou seja, o Aulos está dizendo o seguinte: olha, vou trazer aqui para vocês uma informação sucinta de quem é esse espírito obsessor, esse irmão que está provocando esse fenômeno, conforme vocês observam. As raízes da desavença vêm de longa distância do tempo. Não obstante o dever de não relacionar pormenores, ou seja, eu não vou aqui tecer detalhes desnecessários, dizia Aulos, para não conferir maior saliência ao mal, posso dizer que o enigma perdura, vai já em pouco mais de 1 milênio. Era um processo obsessivo que já durava há mais de 1000 anos. Nosso infeliz irmão fala um antigo dialeto da velha Toscana, onde, satisfazendo a obsidiada de hoje, ou seja, atendendo o capricho dessa senhora que hoje está como obsidiada, se fez cruel estrangulador. Era legionário de Hugo, o poderoso duque da Provença no século X. E se a gente pesquisar hoje em dia no Google, a gente descobre que houve um rei na Itália de nome Hugo, que exerceu o poder do ano 924 ao ano 947. Portanto, ele era um legionário, alguém, um preposto desse rei. Pela exteriorização a que se confia, acompanham-lhe as terríveis lembranças. Reporta-se ao saque de que participou na época que nos referimos, no qual, para satisfazer a mulher que não lhe correspondeu a dedicação, teve a infelicidade de aniquilar os próprios pais. Tem o coração como um vaso que transborda de fel. Então, meus irmãos, o que acontece? Esse irmão nosso, em profundo desequilíbrio, em profunda vibração de ódio, de tristeza, de amargura, obsidiado, aqui no Brasil, no século XX, que é a época em que essa obra foi trazida, uma senhora provocou isso com ela. E o que espantou André Luiz e Hilário? Meu Deus, uma vingança sendo cobrada há 1000 anos? O que leva um espírito a esse estado? Por que ele se prendeu tanto nesse ponto do passado? Nesse episódio traumático, triste, ao ponto de não desvencilhar-se, ao ponto de ainda hoje, no século XX, a época dessa obra, falar um antigo dialeto, hoje já extinto, que se falava naquela região ao norte da Itália. Esse era o ponto que intrigava André Luiz e Hilário, e em torno do qual nós vamos ser esclarecidos no capítulo de hoje. Então vamos em frente. Começou Aulos dizendo o seguinte: sinceramente, perdão, meus irmãos, quem vai falar primeiro aqui é Hilário. Hilário vai dizer o seguinte, é quem vai fazer a pergunta. Sinceramente, por mais que me esforce, grande é a minha dificuldade para penetrar os enigmas da cristalização do espírito em torno de certas situações e sentimentos. Como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas, como se o tempo para ela não caminhasse? Tomemos, por exemplo, o drama de nosso infortunado companheiro, há séculos imobilizado nas ideias de vingança. Estará nessa posição lamentável por tantos anos, sem ter reencarnado? E aí, vamos nos valer da obra de Martins Peralva nesse ponto, para a gente compreender um pouco mais essa parte inicial do capítulo. Martins Peralva diz assim para a gente: explicar o mecanismo da fixação mental tal qual se verifica não é coisa fácil. O próprio Hilário assim o diz na consulta que faz ao esclarecido assistente Aulos. Faremos, todavia, o que nos for possível para retransmitir,
na pobreza da nossa linguagem e na indigência de nossas noções doutrinárias, as elucidações do venerável Aulus. A fixação mental pode perdurar durante séculos e até milênios. O espírito isola-se do mundo externo, passando a vibrar unicamente ao redor do próprio desequilíbrio, cristalizando-se no tempo. É como se fosse, em tosca comparação, uma agulha que faz o disco repetir indefinidamente a mesma cantilena. Eu peguei um pouquinho desse tempo aqui, não sei se todos conhecem ou conheceram. Vocês se lembram do tempo do disco de vinil? A gente tinha, né, a radiola em casa. Até hoje meu pai tem uma lá na casa dele. Aquilo ali, a gente punha o disco para tocar e a máquina fazia com que ele girasse. Os primeiros mecanismos eram manuais. Depois, né, com a eletricidade, conseguiu-se um mecanismo automático, ali movido por eletricidade, o disco rodar por si só na velocidade pré-determinada. E o que trazia, extraía o som do disco? Justamente a agulha que arranhava o disco e o som era então amplificado, né, nos amplificadores das caixas de som. O que a partir dessas experiências que muitos de nós vivemos, o que acontecia, por exemplo, quando o disco era arranhado de maneira mais funda, mais profunda, e você colocava ele para reproduzir? Ele repetia. Você punha ali, ele cantava uma frase, voltava nela, voltava nela, voltava nela, e ali você podia ficar o dia todo com a radiola tocando, aquela frase era repetida. Quantas vezes você deixava a radiola funcionando? O que é o processo de fixação mental, meus irmãos? É um pensamento que se repete no tempo, que se repete, que se repete, que se repete, que se repete. A pessoa, o espírito encarnado ou desencarnado, então se fecha para o mundo exterior. Ao repetir constantemente aquele pensamento, seja ele qual for, seja um pensamento de ódio, de vingança, ou às vezes também os anseios da cobiça, as desconfianças do ciúme, né? A busca pelo poder, pela beleza física, e naquela repetição contínua, o que acontece? O mundo mental se fecha para o mundo exterior. E aquela alma, aquela criatura irmã nossa, filha de Deus, se fecha numa repetição contínua de um determinado pensamento, num estado de profundo transtorno da mente, tanto encarnado quanto desencarnado. E isso nós vamos continuar aqui a compreender. Se dissermos a um espírito que se comunica com a mente fixa no passado, que nos achamos em 1957, que foi a época do livro, ou em 2025, que é o nosso caso atualmente, dificilmente compreenderá ele as nossas explicações, uma vez que a sua mente, cristalizada no tempo, reflete unicamente fatos e acontecimentos, impressões e sentimentos do passado, os quais lhe causaram profunda e indelével desarmonia interior. Um espírito nessas condições pede tempo e paciência dos companheiros de um núcleo mediúnico. O seu esclarecimento exige carinho e compreensão, além de muita vibração fraterna, que, envolvendo, o leve ao esforço renovador. Essa é a primeira explicação de Martins Peral. Vamos voltar para a nossa obra base, vamos voltar para os domínios da mediunidade. Aulus vai explicar o seguinte: é imprescindível, ou seja, é muito importante compreender que, depois da morte no corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. Meus irmãos, vejam que interessante. Isso aqui, em outras passagens da doutrina espírita, a gente é esclarecido nesse ponto. O quê? A morte não opera em nenhum de nós uma transformação milagrosa. Infelizmente, ao longo dos séculos, das religiões dogmáticas,
nós aprendemos muito o seguinte: a pessoa morreu para descansar, ou se não morreu, está lá do lado de Deus, né? Está lá sentado no trono ao lado de Jesus. Vem a doutrina espírita e fala assim para a gente: ô meus amigos, não é assim não. A morte nada mais é do que uma mudança de estado. E eu chego no mundo espiritual na maneira, com os pensamentos, com as vibrações, com os sentimentos, tais quais eu aprendi a desenvolver e que eu nutria enquanto estava encarnado. Portanto, se a gente desencarna num estado de desequilíbrio, com pensamento repetitivo, com uma ideia fixa, infelizmente eu vou chegar assim no mundo espiritual. E talvez as situações podem se agravar, se a gente não acordar a tempo. Não podemos esquecer que a lei traça princípios universais que não podemos trair. Subordinados à evolução, como avançar sem lhe acatarmos a ordem de harmonia e progresso? A ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Então, meus irmãos, se a gente puder fazer uma comparação, talvez seja a verdadeira morte do espírito, que não é um estado definitivo, mas um estado transitório, seria o quê? O processo de fixação mental. É eu me fechar para o mundo exterior e repetir, tal como o disco arranhado, né? O mesmo pensamento, a mesma ideia, preso em algo que aconteceu no passado, sem me desprender daquela situação, como se aquilo tudo tivesse ligado ali, como se eu quisesse voltar no passado, como se eu pudesse voltar e fazer diferente. E essa repetição contínua do que ocorreu, o sentimento de remorso, de culpa, o desejo de ódio, de vingança, enfim, a alimentação contínua desses pensamentos nos prendem, nos fecham, nos cristalizam. É como se a vida, que é movimento, que é calor, que é interação, de repente fosse o que, meus irmãos? Enregelando, esfriando, cristalizando, petrificando. Alguns irmãos nossos, quando vêm conversar conosco nas reuniões mediúnicas, e que a gente então se refere ao sentimento, ao calor humano, ao coração, alguns falam com muita sinceridade, mas o que para nós nos corta o sentimento e nos acende a mais profunda compaixão, dizendo o seguinte: eu não tenho um coração, eu tenho uma pedra aqui dentro. É o processo de fixação mental que estabeleceu-se, que cronificou-se no tempo. Aulos agora vai fazer um paralelo para a gente, mostrando para a gente tentar compreender essa situação sobre um outro prisma. Vamos ver. Simbolizemos o estágio da alma na Terra, por meio da reencarnação, como valiosa linha de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo. Batalha em que o coração deve armar-se de ideias santificantes para conquistar a sublimação de si mesmo, a mais alta vitória. A mente é o soldado em luta. Então vamos lá. O que Alves vai começar a explicar para a gente? Olha, vou fazer aqui uma comparação com fins didáticos. Imaginem um campo de batalha. Esse campo de batalha foi forjado e existe com o propósito de aperfeiçoar-nos individual e coletivamente. Sendo que, nessa batalha, quem que é o soldado? A mente, o mundo mental, que é comum ao encarnado ou ao desencarnado. Quais são as armas? As ideias santificantes, as ideias nobres, as ideias que nos impulsionam para sermos criaturas melhores. E aí ele vai continuar desenvolvendo essa comparação nos seguintes termos: ganhando denodadamente o combate, ou seja, ganhando com esforço o combate em que se empenhou, tão logo seja conduzida às aferições, às medições da morte, sobe verticalmente para a vanguarda, para o futuro, na direção da esfera superior, expressando-se-lhe o triunfo por elevação de nível. Ou seja, a mente humana, que
que no meio da batalha da vida se agarra a essas boas armas e procura agir de maneira diferente, diante de todos os desafios e lutas que a vida nos apresenta, chega como um vencedor de uma grande batalha do lado de lá. E qual que é a consequência? Uma elevação de nível. Ou seja, como que o militar galga postos ou ascende na hierarquia de maneira mais decisiva, de maneira mais rápida? Justamente buscando o fronte. Ou seja, o militar que não vai para o fronte, ele progride na carreira, só que numa velocidade menor. Nós, enquanto espíritos eternos no mundo espiritual, progredimos no mundo espiritual, mas o nosso progresso avança e ganha e vence etapas decisivas, onde? No plano físico, encarnando. Portanto, da mesma forma que o militar almeja altos níveis hierárquicos, por tudo aquilo que está ligado ao posto hierárquico superior, nós, enquanto espíritos, almejamos o quê? A vitória espiritual. A conquista de um outro patamar, de um outro nível evolutivo, que vai nos trazer alegrias inimagináveis. Portanto, a gente tem que descer para a batalha. Tem que vir para a vida física. Entretanto, se fracassa, e semelhante perda é quase sempre a resultante da incúria ou da rebeldia, ou seja, é porque nós teimamos e não fizemos o que deveríamos ter feito, não tivemos disciplina, não tivemos a ordem necessária para cumprir o que a gente deveria, volta horizontalmente nos acertos da morte para a retaguarda, em que se confunde com os desajustados de toda espécie, para indeterminado período de tratamento. Em qualquer frente de luta terrestre, a retaguarda é a faixa atormentada dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos de toda a casta. Ante o interesse com que lhe ouvimos a exposição, Aulus prosseguiu: certamente, as legiões vitoriosas não se esquecem dos que permaneceram no desequilíbrio, e daí vemos as lições de amor e renúncia funcionando diligentes onde estaciona a desarmonia e a dor. Então, na imagem do campo de batalha. Um campo de batalha é algo terrível, que graças a Deus aos poucos vai ficando na história da humanidade. Ainda existem os conflitos, mas eles vão cessar. Nós temos que ter firme essa esperança e essa certeza. Mas se a gente analisar pelos filmes que a gente já pôde assistir, ou pela realidade que a gente conhece, o que tem atrás? O campo de batalha, um batalhão vai avançando, o que fica para trás? A morte, os feridos, a destruição, a desolação. Aqueles que conseguem avançar, para onde que eles devem olhar, meus irmãos? Para trás? Ou para o que vem pela frente? É o que está adiante. O grande fator que motiva e impulsiona o soldado é a esperança de um futuro melhor. Eu, por um tempo, participei um pouquinho da vida militar, e eu me lembro, talvez alguns conheçam aqui também, mas existe um hino muito significativo lá, que talvez vocês já ouviram, que é o hino da Força Expedicionária Brasileira. E nele, no refrão, fala o seguinte: por mais terras que eu percorro. É muito legal. Não permita, Deus, que eu morra, sem que volte para lá. Sem que leve por conquista esse V que simboliza a vitória que virá. Qual que é o combustível de quem está num ambiente tão terrível, tão difícil? A vida física, meus irmãos, muitas vezes se assemelha a uma batalha, não é um campo de férias, não é um resort. A nossa vida muitas vezes é uma batalha, uma luta atrás da outra. Agora, o que é que nos impulsiona a continuar lutando? É a esperança do porvir, do futuro. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. E continua o refrão da canção do expedicionário, mostrando o quê? Que o que nos move é a esperança do futuro, é a vanguarda, é o que está na frente. É a paz que nós vamos ter enquanto espíritos após vencermos as batalhas que estão dentro de nós. Martim esperava, para a gente entender melhor esse trecho,
vai nos explicar aqui da seguinte maneira, vejam só. No campo de batalha, na retaguarda, nós temos amargura, lágrimas e humilhação. E na vanguarda, alegria, felicidade e glória. A mente humana está simbolizada no soldado que luta pela conquista de posições. Conforme o esforço, a perseverança, o adestramento, ou a má vontade, o desânimo e a inexperiência, ficará ele na retaguarda entre mutilados e vencidos, ou surgirá vitorioso na vanguarda. O soldado luta por vencer e destruir os inimigos externos. Agora olha a comparação. A mente humana luta por vencer os inimigos internos, representados pelo egoísmo, crueldade, vingança, ciúme, prepotência, ambição e, por que não, medo. O soldado empunhará a espada e o rifle, a granada e a metralhadora. As armas da mente, ou seja, quais são as nossas armas nessa grande batalha? São a humildade, o espírito de serviço, a disposição nossa de sempre servir, sempre sermos úteis a todos à nossa volta, a bondade com todos, a nobreza, a elegância moral, a disciplina. Na retaguarda para o soldado ou para a mente, o cenário é dantesco. Amargura, aflição, humilhação, sofrimento. O que a doutrina fala para a gente, meus irmãos, a respeito do nosso passado reencarnatório? Ô meu filho, não mexe com isso. Deus nos fez esquecer o passado, não é à toa. E, lembrando, o meu querido avô que dizia para a gente o seguinte: mexer no passado é revirar lata de lixo. Não vai ter nada que serve que presta ali. É a resposta da lei à preguiça e à negligência. E na vanguarda, no futuro, para o soldado ou para a mente, a paisagem é expressiva: alegria, felicidade e glória. A resposta da lei ao trabalho é a boa vontade. A retaguarda para a mente ociosa significará estacionamento nas zonas inferiores, após a desencarnação, ou reencarnações dolorosas no futuro. A vanguarda podemos simbolizá-la no trabalho renovador, no progresso, na iluminação, no enriquecimento moral e intelectual. Não é à toa, meus irmãos, que o Evangelho é o grande livro da vida. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Ninguém que põe sua mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O passado já ficou. Quem pega, olha a sabedoria do Cristo. Imaginemos a gente num trabalho no campo, na roça. Eu pego o arado. O arado me demanda força, esforço físico, sacrifício, às vezes debaixo de um sol ou de chuva. Como que eu manejo o arado? Olhando para trás. Eu vou fazer uma linha toda torta no campo, ou eu vou parar de arar a terra. Quando eu estou manejando o arado, necessariamente eu preciso olhar para onde? Para frente. É o que o Cristo nos pede, é o que a doutrina nos fala. Avancemos. Olho no futuro, olho no que virá, olho no porvir, na meta que nos espera. Deixa o passado para trás, com as suas experiências, com as suas consequências que já repercutem sobre nós no presente. É o que a doutrina e o que o Cristo nos pede. Vamos seguir aqui a lição, voltando para André Luiz nos domínios da mediunidade. E o problema da imobilização da alma? Perguntou meu colega, ávido de conhecimento. Então Hilário perguntou, mas como que um espírito se mobiliza, se cristaliza, se prende de tal maneira que perde a noção do tempo? Paulo sorriu
e respondeu. Vejam aqui que interessante, meus irmãos, nós vamos ser introduzidos numa questão muito interessante, que é o seguinte: relatividade do tempo. Olha só. Em nossa imagem, podemos defini-la com a propriedade possível. É que o tempo para nós é sempre aquilo que dele fizemos. A percepção do tempo, o que Augusto está dizendo? É relativa. E a gente vai perceber isso com muita clareza. Vejam só. Para melhor compreensão do assunto, lembremos de que as horas são invariáveis no relógio, mas não são sempre as mesmas em nossa mente. Vamos lá. Eu estou com um reloginho aqui que eu estou de olho nele para não extrapolar o tempo. A hora que o meu relógio marca é a mesma da dona Vera, que está aqui do meu lado, ou de qualquer um que tiver com o relógio aí. Aqui os segundos, os minutos e as horas correm exatamente da mesma forma, né? No seu ritmo, na sua periodicidade, que a gente definiu conforme a observação da natureza. Ou seja, nós pegamos o ciclo de um dia, falando que ele tem 24 horas, dividimos cada hora em 60 minutos, dividimos um minuto em 60 pedacinhos, que é cada segundo, e aí tem os outros pedaços ainda menores, né? Os décimos, centésimos, milésimos de segundo. Todo relógio vai contar o tempo da mesma forma, mas em cada mente o tempo passa de maneira diferente. Querem ver como é que isso é claro? Quando felizes, não tomamos conhecimento dos minutos. Satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos, os dias voam céleres, rápidos, ao passo que, em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. Isso é fácil. A gente vai fazer um passeio, vai tirar férias. O que a gente observa? Nó voou, né? Meu Deus, a gente ia ficar aqui uma semana, 10 dias, já chegou o dia de ir embora, que coisa, foi rápido demais. Agora, e se eu estou em cima de uma cama de um hospital? Meu Deus, o tempo me passa. Que coisa! Eu olho para o relógio, ainda é de manhã, né? De tarde, e aquilo ali, a angústia parece, inclusive, meus irmãos, dessa percepção subjetiva do tempo, veio inclusive a ideia de quê? De que o sofrimento seria eterno, o que não é. Todo sofrimento passa, tudo passa. As horas felizes a gente já percebeu com mais clareza que elas passam mesmo, né? As férias, uma reunião agradável em família, uma refeição que a gente faz com aqueles que a gente ama, passa muito rápido. O encontro com pessoas queridas. Agora, o sofrimento, a gente tem a impressão que ele se arrasta mais. Isso é a relatividade do tempo. Vamos ver aqui o que Augusto continua explicando. E, quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Aqui, ó, aqui está o alerta, aqui está o perigo. Eu estou passando pelo sofrimento. O tempo está arrastando, está difícil. É nesse instante que vem a bondade divina e fala assim para a gente: meu filho, cuidado. Não comece a reclamar. Não pense só nisso. Isso vai passar. Olha a frase que Maria Santíssima mandou para o Chico, ele pôs na cabeceira da cama dele. Isso também passa. Tudo passa. Porque se durante esse tempo, durante essa época da vida, onde o tempo parece andar mais devagar e parar, eu começar um processo de reclamação, de queixa, de angústia, e não reagir contra esse processo, eu corro o risco de me fixar naquela etapa, naquele processo. Ou seja, algo que teria um caráter temporário e passageiro, quem que faz com que ele se arraste no tempo? Nós mesmos. Chegados a essa fase,
O tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico de nosso desajuste, ou seja, o espírito estaciona naquele episódio, naquele problema, naquela situação, e começa a se fechar para o mundo exterior como se tudo fosse aquilo, como se o mundo, como se a vida se encerrasse naquele problema, naquela situação, naquele sofrimento ocorrido. E continua: qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo da marcha incessante com o sumo bem. Ou seja, chegar às horas difíceis, comecemos, meus irmãos, a reação. Eu vou melhorar, isso vai passar. Deus está comigo, eu vou conseguir. O tempo está passando, vamos continuar insistindo. Continua insistindo que a gente vai romper, né? Analisemos ainda o nosso símbolo do combate. Aí ele vai voltar naquele paralelo que ele fez para a gente. O relógio inflexível assinala o mesmo horário para todos. Entretanto, o tempo é leve para os que triunfaram e pesado para os que perderam. Com os vencedores, os dias são felicidade e louvor, e com os vencidos são amarguras e lágrimas. Quando não nos desvencilhamos, quando a gente não se esforça em se livrar dos pensamentos de flagelação e derrota, pelo trabalho constante pela nossa renovação e progresso, transformamos-nos em fantasmas de aflição e desalento, mutilados em nossas melhores esperanças ou encafurnados, ou seja, presos em nossas feridas íntimas. E quando a morte nos surpreende nessas condições, aí de repente eu estou ali, naquele ciclo fechado. De repente vem a morte nos surpreende. Quando a morte nos surpreende nessas condições, acentuando-se-nos então a experiência subjetiva, se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia, ou seja, se eu não me conscientizo e me esforço em livrar daquilo, com facilidade emaranha-se nos problemas da fixação, atravessando anos e anos, e por vezes séculos, na repetição de reminiscências de lembranças desagradáveis, das quais se nutre e vive. É nisso, meus irmãos, que os processos de ódio e vingança varam anos, décadas ou séculos. Eu vou me vingar, eu pego ele, eu vou me vingar, e de repente esquece tudo, para de perceber tudo, fixa-se naquele ponto do passado, e o tempo, certamente, embora continue correndo, o dia nasce, o sol se põe, a noite vem, outro dia vem, outra noite chega. Para aquele espírito, ele parou naquele ponto, parou na linha do tempo, não se interessando por outro assunto a não ser o da própria dor, da própria ociosidade ou do próprio ódio. A criatura desencarnada, em si mesmando-se, ou seja, só pensando no seu problema, naquela situação ocorrida com ele, é semelhante ao animal no sono letárgico da hibernação. Ou seja, a alma humana hiberna, adormece naquele ponto triste do passado. Isola-se do mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se alimenta. Nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desequilibrada de si mesmo. Revestia-se o assunto de imenso interesse para minhas observações pessoais. Em muitas ocasiões sondei de perto as consciências que dormitam após a morte, quais múmias espirituais, e lembrei-as ao assistente, que nos disse atencioso. Então André Luiz comentou com Aulos, e Aulos respondeu o seguinte: sim,
a mente estacionária na deserção da lei, durante o repouso habitual em que se imobiliza, além do túmulo, sofre angustiosos pesadelos, despertando quase sempre em plena alienação. E aí, meus irmãos, esse quadro se repete de tal forma que a pessoa que desequilibra o mecanismo mental, o mecanismo cognitivo, assemelhando-se a um alienado mental, que pode persistir por muito tempo, cultivando apaixonadamente as impressões em que julga encontrar a própria felicidade. Então, esse é o quadro descrito por Aulus, desenvolvido e explicado para nós. Possivelmente, todos nós, nesse instante, a gente tem a seguinte questão: qual o remédio? O que fazer? Como enfrentar uma situação dessa natureza? Qual o remédio mais adequado à situação? Perguntou André Luiz. Vejam aqui, meus irmãos, que interessante que nós vamos ter aqui 3 linhas de ajuda e de assistência a um irmão nosso que se envolveu nesse novelo de aflição, fixando sua mente no passado. Muitas dessas almas desorientadas, comentou o instrutor, por fim se entediam do mal e procuram a regeneração por si mesmas. Primeiro ponto: existe um processo de cansaço, de tédio. Aquela alma vivendo aquilo, vai vivendo dia após dia, até um ponto que estou cansado disso. Aí desperta: meu Deus, eu quero sair disso, me ajuda. Aí pronto, começa a mudar da frequência e por um processo de tédio, de cansaço, vai procurar então um socorro, uma ajuda e vai ser socorrido, vai ser amparado. Ao passo que outras, em nossas tarefas de assistência, acordam para as novas responsabilidades que lhes competem no próprio reajuste. Olha só, qual que é a segunda linha, qual que é o segundo caminho que às vezes existe para podermos ajudar irmãos nessa situação? Reuniões mediúnicas de desobsessão. Vejam aqui, por exemplo, quando a gente pega lá no livro Desobsessão, que a gente já estudou, e vez ou outra a gente recorda e reestuda ele, no capítulo de número 34, intitulado Manifestação de Enfermo Espiritual. Vejam o que André Luiz comenta lá no final. Compreendam os dirigentes da reunião do grupo mediúnico e seus assessores que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e que a reunião é tratamento em grupo para todos, para os encarnados e desencarnados, cabendo-lhes quando e quanto possível a aplicação dos métodos evangélicos, observando ainda que a parte essencial no entendimento, ou seja, qual que é a prioridade ali do trabalho de esclarecimento no grupo mediúnico? É atingir o centro de interesse do espírito preso a ideias fixas, para que se lhes descongestione o campo mental. Devem abster-se desse modo de qualquer discurso ou divagação desnecessária. Ou seja, o que o esclarecedor e o grupo como um todo tem como prioridade no processo de esclarecimento aos irmãos que se comunicam do plano espiritual? A qual ideia fixa ele está vinculado? É nesse ponto que nós precisamos ajudar. Está com ódio de alguém? Desejo de vingança? O que nós vamos precisar trabalhar, meus irmãos? O esquecimento das ofensas, a necessidade do perdão, o fato de que Deus é justo e que aquilo não aconteceu com ele por acaso, porque se ele passou por aquilo é porque tem uma razão de ser. Deus permitiu, então é porque é justo, é porque tinha uma finalidade.
E aí, agindo onde ele tem a ideia fixa, nós vamos ajudar a descongestionar o mundo mental, o mundo íntimo, até o ponto em que ele vai falar conosco o seguinte: olha, eu já estou cansado mesmo de querer vingar, eu já não aguento mais. E aí ele resolve ficar para tratamento, resolve conversar com o espírito amigo, com uma entidade amiga que está ali presente, e que nessa hora, se a gente pudesse ver no mundo espiritual, essa alma querida às vezes está lá de joelho, levando as mãos para o alto, agradecendo a Deus, às vezes, que um filho querido, que um amigo muito querido acordou para a vida, começou a se mover, começou a pulsar, começou a vibrar novamente, despertando, saindo da crisálida, da pedra na qual ele se prendeu durante um tempo que às vezes a gente não tem ideia. Então, meus irmãos, vejam que o segundo ponto é justamente por intermédio das reuniões. Continua Aulus. São os soldados feridos, buscando corresponder às missões de amor que lhes visitam o pouso de restauração. Entendem o impositivo da luta dignificante a que foram chamados e, ajudando aos que os ajudam, regressam ao bom combate, em cujas linhas se acomodam com o serviço que lhes é possível desempenhar. Então, nesse ponto, é como se eles percebessem o seguinte: eu não posso ficar aqui parado, preso no que aconteceu. Deixa eu ver o que eu posso fazer. E aí começa esse processo de recuperação da mente que estava estacionada. Outras, porém, recalcitrantes e inconformadas, são docemente constrangidas ao retorno à batalha, para que se desvencilhem da prostração a que se recolheram. Então vamos lá. Qual que é o terceiro processo? A alma continua ali presa naquelas ideias, naquele processo de vingança, de ódio, naquele ponto do passado. Qual que é o recurso de despertamento que a gente tem? Jogar ele na batalha de novo. O que significa isso para a alma? Vai reencarnar. Vai reencarnar. A experiência no corpo de carne, normalmente, meus irmãos, em posição difícil, não vão ser, às vezes, vidas tranquilas. Às vezes vão ser vidas com o corpo com algumas dificuldades logo de nascença, com desequilíbrios desde pequeninos, enfim. A experiência no corpo de carne, em posição difícil. Por quê? Porque se ele tiver uma vida aparentemente normal novamente, o que aquela alma ainda enferma vai fazer? Repetir. Agora eu estou bem, eu estou forte, eu vou atrás do meu propósito. Vou até o fim, até eu achar aquele que eu estou procurando para mim desgarrar ele, né? Eu pego ele. Mas aí, por isso que ele tem que vir muitas vezes numa posição de uma reencarnação difícil. A experiência no corpo de carne em posição difícil é semelhante a um choque de longa duração, em que a alma é convidada a restabelecer-se. Para isso, tomamos o concurso de afeições do interessado que o asilam no tempo familiar. E aí, o que é a bênção da família? A gente lá no mundo espiritual combina o seguinte: fulano e ciclano. Vocês estão vendo essa alma amada e querida suas? Olha quanto sofrimento ela está passando. Sim. Pois bem, vocês têm uma chance de acordá-la. Vocês têm uma chance de resgatá-la, de tirá-la desse quadro de extrema dor e sofrimento. Qual que é a chance? Vocês vão na frente, vão formar uma família, daqui uns anos vocês vão receber ele. Agora vocês se preparam. Tenham paciência, vocês vão ver as mãezinhas e os pais que têm um filho perfeito, inteligente, risonho, bonzinho, e vocês vão estar pelejando com um filho que vai trazer tanta dificuldade para vocês, mas perseverem. Se vocês perseverarem, vocês não têm a noção de vitória individual que vocês vão ter, para vocês e para ele. A literatura espírita, meus irmãos, traz algumas histórias assim, altamente emocionantes, que mostram isso para a gente. Tem uma história mesmo que conta sobre a história de Diana. Eu não estou me lembrando aqui agora o nome da página. Daqui a pouquinho eu vou lembrar. Aí eu vou falar para a gente.
Mas ela escolheu trazer 5 filhos no mundo que eram extremamente difíceis, almas muito comprometidas no mundo espiritual. E a vida dela foi de tanta luta, de tanta dificuldade, que além de ajudar aquelas almas, ela mesma se resgatou. Ela mesma se redimiu espiritualmente. Então vejam que o sofrimento na terra adquire o quê? Muito preço. O que a gente julga por uma vida de infortúnios, de dificuldades, de lutas constantes, é justamente a batalha decisiva para aquela alma o quê? Elevar-se e desvencilhar-se de um passado que ela na vida nem olhar para trás. Continua. E Hilário perguntou o seguinte: mas nesses casos, a reencarnação será compulsória, assim como um ato de violência? Ou seja, numa situação como essa, esse espírito em processo de fixação mental, ele escolhe reencarnar, ele escolhe as suas provas, ele escolhe a família, o que ele vai passar ou não? A gente já sabe a resposta. Não. Vejam só. Olha o paralelo que Aulus faz. O que fazemos na terra, disse Aulus, quando surge um louco, ou seja, um enfermo da mente em nossa casa? Não passamos a assumir a responsabilidade do tratamento? Ou seja, uma pessoa que perde as faculdades mentais, ela não responde mais por si só. Ela precisa ser o quê? Tutelada. Precisa ser cuidada. Do contrário, o que acontece, meus irmãos? Ela representa uma ameaça à própria vida e à vida de quem está à volta. Não passamos a assumir a responsabilidade do tratamento? Aguardaremos qualquer resolução do alienado mental no que tange as medidas indispensáveis à restauração do seu equilíbrio? É certo que nos cabe o dever de honrar a consciência livre, capaz de decidir por si mesma nos variados problemas da luta evolutiva. Entretanto, à frente do irmão irresponsável e enfermo, a nossa colaboração significa amizade fiel, ainda que essa colaboração expresse doloroso processo de reequilíbrio em seu favor. Nesse ponto, o que a espiritualidade maior faz? Ela decide. Ele não está em condições de decidir, não está em condições de escolher. E aí a espiritualidade superior vai então providenciar uma nova encarnação sob as circunstâncias condicionantes, o meio, as dificuldades necessárias para aquela alma que, meus irmãos, a contar. Após ligeira pausa, continua Aulus. A reencarnação em tais situações é o mesmo que conduzir o doente inerte a certa máquina de fricção para o necessário despertamento. Ou seja, ele vem para o corpo de carne para que aqui a gente, não é igual alguém que está dormindo, você vai lá sacudindo a pessoa, fala, ô meu filho, não. Vai ser o despertamento daquela alma. Intimamente justaposta ao campo celular, a alma é a feliz prisioneira do equipamento físico. Aí a gente vai, por exemplo, numa instituição igual é o Caminhos para Jesus aqui em Belo Horizonte. Eu fui lá uma vez, uma ocasião. Aí a gente vê aqueles irmãozinhos que atravessam a vida inteira, às vezes, em cima de um leito. Tem um propósito, tem uma razão de ser. Aquela prisão física, o que é para ele? É como Aulus comenta aqui para nós, ó. É a feliz prisioneira do equipamento físico, no qual influencia o mundo atômico e é por ele influenciado, sofrendo os atritos que lhe objetivam a recuperação, o despertamento. Os apontamentos convidavam-nos a meditar e aprender. Foi então que considerei. Aí André Luiz disse o seguinte: em virtude de semelhantes fixações, é que vemos entidades padecendo deplorável amnésia. Vejam que interessante. Um irmão desse, quando se comunicar conosco no grupo mediúnico, o que ele vai apresentar de maneira geral? Uma amnésia profunda. Ele não vai se lembrar de muita coisa. Talvez nem saiba dar detalhes do que aconteceu a ele próprio. Quando se comunicam com os irmãos encarnados, não conservam exata lembrança, senão dos assuntos em que se lhes encrava as preocupações.
e quando permutam impressões conosco, assemelham a psicóticos, ou seja, pessoas que sofrem de psicose renitente. Portanto, se o esclarecedor nessa hora crivar o desencarnado em comunicação de perguntas, o que vai acontecer? Ele não vai saber responder. Ele não tem condições de responder. Isso mesmo, confirmou Aulos. Por esse motivo, requerem habitualmente grande carinho em nosso trato pessoal. Então, quando se apresentar qualquer quadro desse, procuremos a reserva de amor nos nossos corações para ofertarmos de maneira ainda mais incisiva, ainda mais abundante a esses irmãos que vêm padecendo profundo desequilíbrio. E quando encaminhadas à reencarnação, no desajuste em que se veem, essas criaturas tornam a realidade de súbito, ou seja, o simples fato de reencarnar faz com que eles recuperem o senso, a cognição, a coerência, a lembrança, que eles, como num ato de mágica, se reequilibrem? Resposta: nem sempre. Talvez a gente poderia dizer, na maioria dos casos, não. E imprimindo novo entorno à voz, o assistente continuou. Aí o Aulos explicou. Na maioria das vezes, o soerguimento, ou seja, o despertamento, a saída dessa situação difícil é vagarosa. Podemos comprovar isso no estudo das crianças retardadas. Aqui, meus irmãos, era um termo que na época não tinha o cunho pejorativo que tem hoje. Basta a gente compreender como uma criança com deficiência intelectual ou necessidade especial, tá? A linguagem espírita, nunca, a linguagem espírita nova não é pejorativa nem preconceituosa. É porque hoje tem uma nova conotação, a gente não faz mais o uso desse termo, tá? Então, feita essa consideração, vamos reler. Na maioria das vezes, o soerguimento é vagaroso. Podemos comprovar isso no estudo das crianças retardadas que exprimem dolorosos enigmas para o mundo. Vai no médico, o médico não diagnostica. Faz um tratamento, não melhora. Meu Deus, isso. Aí leva no outro especialista, faz exame, de ponta da cabeça aos pés, não acha nada. É um enigma para o mundo, um enigma para a medicina. Somente o extremado amor dos pais e dos familiares consegue infundir calor e vitalidade a esses entezinhos que, não raro, se demoram por muitos anos na matéria densa. Aí eles vão, prolongando a vida ali, nesse processo vagaroso de despertamento. Como apêndices torturados da sociedade terrestre, curtindo os sofrimentos que parecem injustificáveis e estranhos, e que constituem para eles um remédio viável. É possível auscultar ainda a verdade de nossa afirmativa nos chamados esquizofrênicos e nos paranoicos, que perderam o senso das proporções, situando-se em falso conceito de si mesmos. E aqui vejam que interessante a afirmativa de Aulos. Quase todas as perturbações congeniais da mente, ou seja, quase todos os quadros nos quais a criatura nasce com limitações de ordem mental, genéticas, desde pequeninas, na criatura reencarnada, dizem respeito a fixações que lhe antecederam a volta ao mundo. E em muitos casos, os espíritos enleados, ou seja, envolvidos nesses óbices, nesses obstáculos, seguem do berço ao túmulo, em recuperação gradativa, experimentando choques benéficos. Ou seja, como que essa alma vai despertando? Por meio das terapêuticas humanas. Ou seja, é importante sim levar na instituição que cuida da criança especial, no psicoterapeuta, no psiquiatra, no psicólogo, porque a terapêutica humana vai aos pouquinhos o quê? Despertando.
das exigências domésticas, ou seja, a simples rotina de dentro de casa, né, vai fazendo com que aquele espírito também vá despertando para uma rotina, para o quê? E desligando daquele pensamento fixo, das imposições dos costumes e dos conflitos sociais, deles retirando as vantagens do que podemos considerar por extroversão, indispensável à cura das psicoses comportadoras. Nós temos a introversão, que é o fechamento em nós mesmos. E o que é extroversão? É sairmos de nós mesmos. Tudo isso vai fazendo com que eles comecem a despertar. A conversação era instrutiva e sugeria-nos importantes estudos. Entretanto, outros serviços aguardavam o assistente, motivo por que a interrompemos. E aqui, meus irmãos, encerra esse capítulo, né, que mais uma vez traz um horizonte de conhecimentos interessantíssimos para nós, como tem sido os capítulos dessa obra. E, embora tenha avançado aqui um pouquinho no tempo, né, da palavra franca, nós vamos agora abrir a participação, a colaboração, as perguntas de todos que estão aqui presentes. Caso alguém tenha, né, mais de uma dúvida, mais de uma colocação, a gente pede que esperemos para que a gente possa dar o máximo de participações possíveis, e se as dúvidas todas não forem atendidas, no término da reunião a gente tenta ainda esclarecer ou trazer algum acréscimo. Eu só vou interromper a gravação e em seguida a gente franqueia a palavra.